Voltou. Voltei. Eu vou Moleque. pegar uma cerveja. Boa, perfeito. A gente estava falando sobre o erro, só para lembrar onde é que a gente parou, sobre o erro como evento. Se quiser falar alguma coisa. Beleza. Então, eu acho que agora valia a pena a gente responder umas perguntas em relação ao erro. Agradecer os erros para entender os acertos. Achei lindo. É exatamente isso. O erro é muito empolgante. Em algumas práticas de ofício, existe essa coisa reta, né? De acertar, de fazer o Com vaso certeza. como é o vaso de barro, daquele jeitinho, com aquele padrãozinho. E quando você Claro. abraça o erro, talvez até antes da tatu, né? Principalmente falando de tatu aqui. Acho que você pode abraçar o erro na criação, sabe? Para expandir o teu universo gráfico, para você. E eu tô tentando fazer isso, tá, gente? Eu tô falando isso aqui, não tô do alto do pedestal. Eu não tô embaixo aqui da tela à toa. Eu tô aqui, tá ligado? Buscando me entender, sabe? Tipo, eu acho que é isso. A verdade da gente é o nosso momento de agora, assim. Eu tô nesse momento agora, tentando juntar as coisas que eu faço com minha verdade de arte, que tem erro, a beça, e eu adoro eles, mas eu sei que na hora que eu vou retraçar aquilo pra tatu, já endurece. E é exatamente nessa hora que vem a questão muito forte, que é o início da nossa conversa, tatu, arte. Por isso que quando você vê uma flash de alguém, tem uma coisa forte sim, é uma outra questão, né? O mundo das flashes tem outras questões. Eu acho que Perfeito. quando você usa o erro para criar outras coisas antes da tatu, isso pode ser genial para o seu trabalho. E é difícil se reinventar, mas eu acho que só tem como fazer aí. É muito difícil criar na pessoa. Você tem que estar muito confortável já, confortável com a ferramenta, com o seu estilo, com o seu ambiente, com tudo, né? Então o erro, cara, eu acho que assim, é o abraço que até a pessoa que tatua 20, 30 anos tem que abraçar para continuar vivo mesmo, para continuar se interessando, para continuar tendo uma coisa para te despertar, né? Se você sempre faz e nada acontece diferente, você nunca vai mudar, né? Você tá fazendo a mesma coisa sempre, o teu resultado vai ser provavelmente sempre o mesmo. Então, Exato. apenas o erro aí, por favor. Exato. Você falou uma coisa legal, que é essa coisa de estar no alto do pedestal, e aí relembrando aqui, nada do que a gente está falando aqui é a verdade absoluta, tá, gente? A gente está debatendo, discutindo, como eu falei antes, né? Se o Miles Davis está falando que errar é importante, quem somos nós para falar que não, errei, que merda, vou jogar fora? Acertar sempre é um saco. Se você quer só acerta, você não está crescendo. Então você tem que ver alguma coisa, rever alguma coisa no seu processo, porque você está fazendo alguma coisa errada. E aí volta, né? Se você está sempre acertando, tem alguma coisa errada. Sabe? Exatamente, exatamente. Pô, caraca, tá fácil, tá certo, tá Exato. monótono, né? Tipo, acorda. É aí que você é ultrapassado. Até acho que volta pro mercado da Exatamente. tatu, né? E volta pro plágio também. Durante muito tempo, antes da internet existir, antes das mídias sociais, da facilidade de acesso às coisas, um estúdio de tatu era a galera que tinha ido viajar, tinha trazido uma revista, ou um cara que ele só... Que nem a galera do som, né? Um cara que ia lá e comprava o disco na loja tal e só ele tinha. Coisas eram únicas, né? Elas eram era aquela coisa, aquele livro, aquela revista. Tá em outro lugar, né? Hoje em dia a gente tem acesso a absolutamente tudo. É um pouco louco isso, eu acho um pouco difícil de realmente, porque o limite, né? De novo, esse limite tá muito grande. E eu acho que cara, o foco, acho que de toda pessoa que está querendo se entender, acho que é isso, é entender sua ferramenta para você se libertar, ver o que você tem, né, que faz parte já da tua caixa de limite, e abraçar os erros com um olhar atento, né? Tipo, o olhar de que aquilo pode ser um evento. Não é que todo erro é lindo, mas é Exato, que exato. aquele erro pode abrir o teu pensamento para uma outra coisa, né? E acho muito fácil o ofício te distanciar disso, sabe? Vamos aproveitar que tem muito artista entrando para tatu, muito designer entrando para tatu, muito arquiteto entrando para tatu, muita gente que não se formou em nada, mas que tem a visão entrando para tatu. E ampliar o horizonte ao invés de abastecer com mais do mesmo, porque a mídia social, o Instagram, ele tá pedindo pra gente repetir o que tá dando certo, nunca pra abraçar Exatamente, o erro, perfeito, né? perfeito. Fala um pouquinho mais sobre isso, sobre o que é o repetir esse perfeito que a gente vê no Instagram. A gente olha muita coisa e eu sinto que quando eu comecei a fazer o abstrato, por exemplo, até comentei com a Cat, eu falei, cara, é muito doido que a galera tá me xingando. Sabe, a galera tá me xingando de fato, falando, você é um merda, você ficou maluco. Depois de tantos anos de tatu, você vai começar a fazer esses rabiscos. Que isso? Surtou? E aí eu ficava assim, falei, Cat, o que você faz? Você responde? O que você faz? Ela falou, cara, eu só apago. Se o cara tá perdendo tempo da vida dele pra vir falar que o meu trabalho é ruim, que ele não gostou, vai fazer alguma coisa que você gosta, sabe? Ficar só criticando os outros, aonde você quer chegar com isso? Depois de um tempo começou entregando cada vez mais esse tipo de conteúdo, as pessoas foram se acostumando com aquilo e começou a ser bonito. Fala assim, caraca, ó, o abstrato, ó, tá dando like, ele tá fazendo um atrás do outro, tá dando dinheiro. Que maneiro, vou fazer abstrato também. E não é assim, né? Não é nem um pouco assim. Quando a gente vem com uma coisa nova, apresentando alguma coisa nova, o primeiro momento sempre é de resistência.
Todo mundo tem medo do novo, todo mundo quer enfrentar o novo, porque o novo é o desconhecido. E o que mais que a gente pode ter medo na vida senão o desconhecido? Como que você... acontece com a nossa presidência agora é justamente isso, né? Exatamente. Então, política até, chega na política o nosso medo do novo, né? Os velhos estão desesperados que as coisas mudem, que entre um presidente negro, que entre uma presidenta mulher, que entre um presidente gay. O medo do novo, né? O medo do que eu não domino. E acho que a arte a gente tem que ser... tipo assim, exatamente o oposto disso, entendeu? Eu acho que nós como artistas, ou como músicos, ou como qualquer coisa, pensadores, pessoas criativas, a gente tem que cada vez mais, a gente está mais acostumado com o novo. Como a gente está sempre criando coisa, o novo não assusta tanto a gente. É como as pessoas mais, como você falou, os mais conservadores, né? A galera que vai ver uma tatu na cara e fala, meu Deus, que absurdo. Eu lembro do primeiro olho preto que eu vi. E aí eu olhei e falei, caralho, tem mais disso? Tem outras cores? Meu questionamento foi outro, sabe? Não falando assim, que coisa horrorosa essa na minha frente, que nojo. Eu acho que nós, criativos, a gente tem uma cabeça um pouco diferente para isso. E é o que você falou, a gente vive num país conservador, né? A gente mete bronca de hang loose na praia, tranquilo, mas a gente é super conservador, né? Nós, digo como nação. O Rio de Janeiro tem essa coisa, né? De ser a cidade maravilhosa. Porra nenhuma, sabe? É um lugar conservador pra caralho. Todo mundo julga muito, todo mundo aponta o dedo. Então... no âmbito criativo, inclusive, também, né? Pequeno mentalmente, né? Várias vezes eu posto isso. Os nossos amigos são os nossos ídolos, né? E é muito fácil. Sim. A gente já tá em outra era, gente. Tipo assim, não tem como você ficar admirando pessoas à distância numa coisa que tá nutrindo o teu ego, na verdade. Porque você só não quer admitir que você gosta do teu amigo ali do lado, porque o cara que tá longe não te oferece perigo. Então é uma coisa muito louca. As pessoas não conseguem entender que, tipo, o próximo, a coisa que tá sendo feita aqui, tem exatamente o mesmo valor que tá sendo lá fora. A gente vai lá fora tatuar, sei lá, o coreano, o russo, vai ficar do teu lado olhando você tatuar. Aconteceu isso comigo. Eu tava lá fazendo um guest em Nova York agora. Um dos tatuadores lá, os residentes, que eu não tinha conhecido ainda, chegou no dia que eu tava tatuando, no terceiro dia, e ele perguntou onde eu tatuava no Brasil. Eu falei do vulcão e ele conhecia. Era um peruano residente em Nova York que conhecia o vulcão. Daí ele falou assim, cara, eu adoro o trabalho do Zissou. Eu falei, porra, Zissou, tá ligado? Tá ali do meu lado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Muito foda você ver isso, né? E como é fácil a gente admirar o outro, né? Nunca entender que, tipo assim, a pessoa que tá perto de você é tão sua ídola, na verdade, quanto o outro. E a gente precisa muito mais do suporte, porque a gente localmente vai ter um resultado desse teu suporte, muito mais do que uma pessoa que tá do outro lado do mundo, que você tem coragem de pagar pau porque tá longe. E é triste ver que essa cabeça ainda existe, né? Eu acho que na tatu, dentro do nosso universo, dos nossos amigos, dos tatuadores que a gente conhece, tá mudando. As pessoas estão tentando se conectar de uma forma mais verdadeira, de ter trocas mais sobre... Cara, a gente conversa sobre questões de vida. Porra, às vezes eu acordo malzão, não consigo criar nada. Isso é uma conversa. Existe a conversa da linha, existe a conversa da agulha, existe a conversa de tudo. Sabe? A gente está trocando mais e eu tenho tentado cada vez enfatizar mais que a gente tem que se ajudar, mas não por uma questão só de sobrevivência, mas uma questão de sobrevivência da arte em si, assim, das coisas que estão sendo feitas, sabe? Para que a gente comece a fazer uma nutrição mesmo do novo mercado da tatu, assim, que a gente inevitavelmente é parte influente disso, assim como quem já está aí há 30 anos, 20 anos, 10 anos também é, e assim como quem está entrando agora também é. Então, se não tem discussão sobre isso, a tatu vai sempre ser a tatu que você tem a ideia, vai lá e o seu tatuador vai fazer para você. Sim, sim. A gente tem capacidade de chegar mais longe e não ser aquele papo raso do tipo, tatu é arte, tatu é arte. Cara, vai mais fundo, sabe, do que isso. A arte, às vezes, a gente idolatra, bota com uma distância, mas ela realmente existe em todos nós, assim. E os métodos... eu tava conversando com você sobre isso. Nessa viagem agora, eu fui no New Museum, mentira, no Guggenheim, e vi uma obra que tinha alguma conexão com o trabalho que o B tá fazendo de processo dos traços, da intensidade, enfim, acho mais fácil ele explicar do que o trabalho dele. Mas eu vi um trabalho que na hora me despertou isso, era sobre o processo e a explicação dos trabalhos não é que era rasa, eu não estou diminuindo nada, mas era uma explicação sucinta e palpável. Assim. Você poderia gerar essa explicação, você que eu digo não você B, você em casa, qualquer pessoa, né? Nós todos poderíamos gerar isso. E eu acho que a arte ela faz às vezes um desserviço de distanciar um pouco isso. Então parece uma coisa mágica, mas não é mágico. Você realmente pode inventar de pesquisar no Google palavras e a partir delas, entendeu? Criar todo um limite novo para você. E acho isso muito mágico. E isso funciona para tudo. Funciona para a tua profissão de fotógrafo, de artista, de tatuador, de ilustrador. Quiçá para outras profissões, talvez para você fazer um prato. E é uma questão de usar isso como uma ferramenta, né? Esse tipo de pensamento tem que conseguir chegar na tua cabeça como uma ferramenta quase que física. É isso, é começar a brincar com tudo que você tiver na tua frente. Começa a brincar com tudo, sabe? É claro que com muita seriedade.
mas eu digo com a inocência da brincadeira. A inocência da brincadeira e alguma maturidade de entender qual é o erro que é um evento, entendeu? É exatamente isso. A inocência de errar que nem uma criança, mas a certeza, tipo, a certeza não, né? O conhecimento, o discernimento do que é um bom caminho, tá ligado? Que é isso que você tem que exercitar muito mais na cabeça do que olhar para uma coisa de alguém e ficar triste porque, nossa, eu não consigo fazer umas costas igual a da Mabi que eu postei hoje. Não é esse o caminho. Acho que é muito legal a gente ver isso, que por si só você já cria a tua personalidade assim que você para de buscar o limite externo, né, a referência, o chegar lá, onde a pessoa chegou. Você nem sabe quanto ela demorou para chegar lá. Não foram 3 anos de tatu, 5 anos de tatu, foram, sei lá, 30 anos de vida para chegar naquilo. Foram as playlists do Spotify que ela teve, foram as pessoas que ela encontrou, foram as pessoas que ela não encontrou, os lugares que foi. Sei lá, acho que é um convite mesmo à autoexploração, principalmente nesse momento, que ao invés de você aproveitar que você está preso e entrar na internet para você procurar mais do que nunca referências, ideias do que fazer, deixar o cérebro brigar com ele mesmo e começar a inverter o jeito de olhar, assim, começar a ver as coisas de fato que estão na tua frente e sair do Instagram até depois que a gente terminar lá. Mas, entendeu? É isso. Eu acho que isso é a coisa que a gente tem que aproveitar. A gente tem que usar o meio que a gente tem agora para se comunicar e para chegar mais longe, para poder sair dessa bosta logo depois e de fato ser feliz, de fato criar, e depois vir aqui e posta que a gente quer ver. Eu quero mostrar mais o meu trabalho do que eu mostro. A gente tem que dissociar isso, sabe? Você tem que mostrar o que você fez. Não é porque você ficou 1 mês sem postar que você não deixou de produzir. E o nosso meio fica implorando para que você entregue. Cara, agora é o momento. Não precisa entregar nada. Você não tem cliente marcado, você não pode ir no estúdio. Então se entrega pro erro, se entrega pra volta. Porque com certeza você vai ter um resultado absurdo que você nunca conseguiria chegar e nunca saberia onde iria chegar assim que isso tudo acabar, entendeu? Apesar de toda a desgraça, de toda a parte ruim, que é inegável, a gente está sendo, de certa forma, abençoado como humanidade, que é um momento único que você realmente pode parar e se enfrentar de novo. E o lugar que é fácil de você tropeçar no de você se anestesiar aqui. Exato. Sei lá, eu acho que é isso que a gente tem que abrir, sabe? E ir com. Maravilhoso, não tenho nem. Eu tô quase chorando aqui, só bater palma. Tipo, é exatamente isso, né? Perfeito. Mudando um pouco de assunto, mas sem mudar de assunto de maneira nenhuma, a inspiração. A gente comenta muito sobre isso também, né? Nós, como profissionais criativos, acho que tem muita gente que vai se identificar com isso. A gente não pode contar com a inspiração. A inspiração não pode ser o fator decisivo para saber se eu vou produzir ou não. Por exemplo, você acordou, tem um cliente marcado amanhã 2 horas. Não interessa se você acordou cansado, com dor de cabeça, se você acordou e deu um bico na cama, quebrou o dedinho, você vai ter que tatuar 2 da tarde. Como é que você vai fazer isso sem inspiração? Aí que eu acho que a criatividade e a inspiração em lugares diferentes, que eu até comentei algumas vezes aqui, mas que é um assunto que eu adoro. O que você entende como inspiração? Como é que você lida com isso? Cara, eu acho que esse tema é absurdo, daria pra ficar por horas, acho incrível também. Ao mesmo tempo é muito doído, né? Quando você tem que enfrentar uma tatu às 3 da tarde que você, por algum motivo, não conseguiu dormir no dia anterior e tá exausto, dormiu 2 horas só, ou qualquer outro motivo que possa infligir você no dia de criar. Eu acho que ela te traz uma tensão que inclusive vira não é um vício, mas que faz parte da tatu, é uma das emoções da tatu, é a incerteza do que vai acontecer mesmo, cara. É você ter domínio sobre as suas ferramentas, certeza sobre a sua visão, mas ao mesmo tempo você não ter domínio sobre aquele contexto, assim. É medo e alegria ao mesmo tempo, assim. O sentimento de medo e de excitação são fisiologicamente iguais. Então, se você se coloca num lugar não destrutivo de, cara, eu tô mal, mas tira isso da tua cabeça e coloca numa coisa tipo assim, tô nervoso porque eu estou ansioso para que aquilo aconteça. Se entregar um pouco aquilo, mas com uma confiança que você tem que ter construído antes, obviamente, né? Você não pode estar nervoso com o cliente, com a ferramenta, com o tempo, com a fome, com tudo. Então, aí fodeu. Então você não devia estar cobrando. Mas você pode estar numa situação onde você não está no teu ápice e ainda assim entregar um trabalho do teu nível. É uma questão de você se entender, se conhecer e na hora você também está preparado para deixar um pouco a coisa acontecer. Talvez você faça 3 rabiscos, 3 sketches antes que não vão ficar nada bons, entendeu?
Talvez você precise até ser honesto no seu cliente, marcar com ele no dia seguinte ou na semana seguinte, mas eu acho que a inspiração às vezes vem da entrega, sabe? Todas as vezes que eu não me entreguei, que eu estava por algum motivo desinspirado, né, num dia não tão bom, mas que eu conversei com a pessoa, olhei no olho dela, entendi de fato o que ela queria, às vezes até entendi que nem era aquilo que ela queria, ela nem sabia direito, mas que eu deixei a conversa ser verdadeira e foi longe, inevitavelmente o trabalho ficou bom. Porque você esteve lá presente. Então, você chegou com um certo despreparo por causa do dia, você estava cansado, com fome, com qualquer coisa, mas você se entregou à verdade daquilo. Total. A Marcela falou aqui também, a inspiração é exercício. A inspiração, para mim, está muito nesse lugar do exercício também, porque, como eu costumo dizer, a inspiração ela não é o agente precursor do processo criativo. Ela está quase sempre no meio. Como você falou, muitas vezes a inspiração ela vem no meio da conversa com o cliente. Ela não precisa vir quando você acorda. Eu acho que exercício nesse lugar ele está num ponto de exercício físico, sabe? De ter que exercitar a coisa para ela chegar ali. A inspiração ela pode vir no meio do processo. Estava falando com a Paula hoje, a Paula que mora lá em Barcelona. Ela falou, cara, inspiração para mim é quando eu tiro a tampa da caneta e encosto a caneta na pele do cliente. Dali eu vou ver uma pintinha no rosto que eu vou dar uma volta, aí o formato do nariz eu vou descer um pouquinho. É na hora de, não antes do desenho, mas sim durante o desenho. Então, eu acho isso muito bonito, da gente conseguir se inspirar no meio do processo. Eu acho que é a principal fórmula para estar sempre inspirado, é estar sempre em movimento. Porque não tem como você se inspirar se estiver parado. O Thay falou uma coisa legal, que eu acho que é uma coisa importante também. Eu acho que esse momento é duplo, né? É do erro e é de também afiar a tua ferramenta. Pegar o teu pincel de aquarela que você nunca soube usar, comprou um caro, bonitão, pega ele, explora ele. Quando faltar inspiração, acho que tem as duas coisas. Quando você estiver inspirado, procura o erro. E quando você não estiver inspirado, é aí que a ferramenta e a técnica entram para ocupar o seu tempo e para fazer a inspiração, quando ela chegar, você está pronto. Então, realmente, é um trabalho de equilíbrio. Uma hora tá jogando num lado, outra hora no outro. Uma hora você está respondendo e-mail, na outra hora você está testando traços e tintas, enfim, é isso. Você não pode depender da inspiração. É claro que aceitar e abraçar a inspiração é uma delícia, uma maravilha, né? Produzir inspirado é a coisa melhor nesse mundo. Para mim, entra num lugar, aquele lugar do artista que vai para ateliê para varrer o chão. Pô, hoje eu tô meio assim e tal, não tô inspirado, tô meio para baixo. Beleza, hoje é dia de faxina, então vamos faxinar o ateliê. Dependendo, você tirou duas telas da parede, botou num canto para varrer, e uma encostou por cima da outra, ficou sobrepondo aqui, você falou, caralho, eu posso pintar uma coisa nova, as duas telas estão conversando. E aí uma ficou de lado, caiu assim de lado com a outra, você falou, meu Deus, é isso? E tá, aí começa a se inspirar. Então você tava lá, no ateliê, varrendo a porra do chão, tirando da parede para limpar a parede. Sabe? Então, acho que é um momento importante de abraçar a inspiração. É quando ela chegar. Mas você não pode depender dela para produzir alguma coisa. O que você acha disso? Não, eu acho que é isso. Você estava lá varrendo o teu ateliê, derrubou uma tela, ela encostou na outra, você tirou uma foto, reenquadrou, aquilo vira outra coisa. Mas é partindo do princípio de que, no fundo, você está inconscientemente atento às coisas que acontecem. De fato, enxergando o que você está vendo e não o que está sendo mostrado, né? E o Instagram é o que está sendo mostrado, entendeu? Sim. Não é o que você olha para o lado e se apresenta e te chama a atenção. Então, esse momento é lindo, de você olhar as coisas e, de fato, ver elas. Se eu não me engano, você para mim, estava pintando duas portas, se eu não me engano, alguma coisa de madeira, e colocou uma porta de cavalete, botou uma coisa em cima da outra, e uma cor passou por trás, e você falou, caralho, e tal, e começou a produzir outra tela, outra pintura, a partir de arrumar o ateliê. Isso rola muito, muito, muito. E acho que, assim, você vai ficando melhor quando você começa a entender como esse erro ou essa, sei lá, o inesperado se encaixa com o que você está produzindo ou com a tua verdade, né? Então, você está aberto a tudo, mas com um certo filtro do que tem uma potencialidade ali dentro do que você faz, né? E é a mesma coisa com um tatu, assim, cara. É uma coisa que eu acho que é incrível, que as pessoas também têm que aproveitar esse momento agora de conexão para criar comunidades, ainda que seja uma comunidade de 2 pessoas, 3 pessoas, mas com pessoas que ou estão no mesmo lugar que você, ou que estão abertas a te ensinar, ou que estão abaixo do que você sabe naquele assunto, para você nutrir a sua cabeça, sabe? Entender que você pode ser parte ativa dessa inspiração que vai vir para você, se você souber trocar, se você souber enxergar. E a vivência de comunidade, né? Eu até ia falar de ciência digital, eu ia falar do Vulcão. Eu fiquei muito tempo tatuando sozinho, já tive meu estúdio, já morei em São Paulo,
fiz guest no vulcão antes de virar residente lá. E a experiência que eu tive lá, estou agora, sei lá, um pouco mais de um ano, o tempo de estar lá com vocês, a troca que a gente tem, às vezes as pessoas estão querendo me perguntar qual é o meu iPad, né? E é muito louco, porque eu nunca perguntei qual é o seu, entendeu? Porque estar lá do lado das pessoas, que as pessoas querem perguntar as coisas, não é sobre ter uma resposta fácil, é sobre você, de fato, estar presente e ver a energia, perceber a resolução dos problemas que as pessoas estão fazendo, mas de acordo com o que elas fazem. Quando a Bruninha resolve um peitoral em algum movimento, e eu estou vendo aquilo, eu posso absorver a resolução, né? Quase que o wireframe daquilo, né? E como aquilo existe como conceito, e não como execução. E aquilo serve para eu fazer um abstrato, para você fazer um abstrato, ou serve para eu fazer uma outra coisa. Então, se você está num ambiente onde um ambiente saudável, né, de troca, eu acho que o potencial para você crescer é enorme. E não é porque alguém vai te dar o pulo do gato, é porque você vai parar de obcecar em algumas coisas, você vai perceber outras, vão ter, se você der sorte, vão ter amigos de verdade que vão te criticar, como a gente faz um com o outro, com uma crítica construtiva. Então, eu acho que esse momento que a gente está tendo aqui com as pessoas também é genial, assim, porque vamos desmistificar a criação, sabe? Que é uma das coisas mais importantes que a gente mais perde durante a nossa construção como ser humano na sociedade, né? Para ficar apto a ser um cidadão, você perde muito isso. E a gente tem a oportunidade de novo de retomar isso. Graças a Deus, agora os artistas têm espaço, a gente tem seguidor pra caralho, a gente tem visualização, a gente consegue vender o que a gente faz, a gente consegue passar uma mensagem. Total. A Marcela falou também aqui uma parada, ela falou, acho que a inspiração é um exercício mental. Você pode se inspirar com qualquer coisa, tem que saber olhar. Exercitar a sensibilidade mais do que tudo, né? Eu acho que a sensibilidade que permite esse olhar para as coisas, para você enxergar o belo, às vezes, numa coisa que não está escancarado, que é bonito. Num pombo na rua comendo pipoca do chão, e você enxergar um movimento de pata, alguma coisa, você fala assim, olha o gesto, que lindo, sabe? E tá sensível, tá prestando atenção, tá atento. Ela falou, é tipo interpretação de texto. A interpretação de texto está muito presente na minha vida porque é isso, eu adoro interpretar as coisas. Enxergar uma coisa que está ali de uma maneira quase que nula, né? Sem nada de expressão. Quando você mergulha dentro daquelas linhas, você consegue entrar num outro universo, sabe? Eu acho que isso que é o maravilhoso, né? De estar com a sensibilidade apurada, né? Vamos falar sobre alguma coisa, talvez fechar com uma coisa mais de futuro, assim? O que a gente visualiza, assim? O que você está pensando nesse momento da quarentena agora? É lógico que existem vários tipos de pessoas, né? As pessoas que estão desesperadas, sem nenhum dinheiro, e estão querendo saber como é que elas vão fazer para tatuar urgente. E existem as pessoas que estão, graças a Deus, tendo algum privilégio para poder, nesse momento, parar, ainda que seja ficando no negativo, mas sabendo que vai trabalhar depois, ou com a grana que guardou antes, enfim, de mil motivos. Mas é um momento meio complicado para quem depende da criação para sustentar. E também é uma coisa difícil de conseguir anular na sua cabeça enquanto esse momento está acontecendo. E falar, não, vamos ficar de boa e só criar. O que você tem pensado sobre isso? Então, acho que esse momento de quarentena agora é o momento de improvisar, tanto com ideia, sabe, quanto com execução de tudo. Eu tenho uma perspectiva boa para esse momento que a gente está vivendo, na arte principalmente, mas vai ser um momento difícil. Todas as esferas comerciais vão mudar, tudo deve mudar também. Estou ansioso para ver essa mudança, como é que vai acontecer. Assim como quando teve o apagão, as pessoas começaram a entender de outra forma como usar a energia. Então eu acho que isso só é um exemplo minúsculo, né? As mudanças vão ser tão bizarras, tão gigantescas nesse momento agora que eu não tenho nada mais do que ansiedade para ver o que vai acontecer depois desse momento, sabe? Eu acho que vai ser um momento lindo de percepção. Claro que muita coisa vai voltar a ser como era. Tanto que 6 anos depois do apagão, todo mundo continuou consumindo energia igual. Mas demorou 6 anos. Então, como é que é você olhar o canal de Veneza limpo pela primeira vez? O ar da China limpo pela primeira vez? O que essas coisas vão mudar na cabeça de todo mundo? Não só das pessoas criativas, né? Mas de todos. Isso vai gerar, sabe, no mundo, de novo. Eu quero ver isso, sabe? Eu tô atento e estou ansioso para ver isso. Eu acho que a gente está num momento muito, muito incrível da gente estar enfrentando a nossa casa, os nossos afazeres, o nosso tempo com a gente mesmo. Talvez mais do que nunca a gente tenha criado agora uma intimidade com a vassoura, com a comida, com a nossa comida, com o que a gente está fazendo para a gente mesmo e para as pessoas que estão dividindo a quarentena com a gente. E eu acho que isso vai se refletir depois. As pessoas estão construindo novas formas de se conectar com a verdade do dia a dia, né, cara? Você vê como é que as coisas se reduzem na hora que
uma crise acontece, né? A sobrevivência, ela é compacta, por motivos de sobrevivência, óbvio. Vamos considerar a realidade de quem está em casa e consegue ainda pensar sobre criar, pensar sobre construir, quem está nesse momento. Assim. Eu acho que o que vai trazer de retorno desse contato com as ferramentas da casa, com a dor do fazer, né? Como é muito mais fácil você pedir um iFood, alguém fazer sua comida, entregar para você, você consumir sua saúde com isso e trabalhar que nem um louco para depois poder viajar e ficar tranquilo e para poder pagar um plano de saúde. Isso vai virar um rompimento enorme, assim. Você vê que você fica muito mais satisfeito, às vezes, sem não comprar absolutamente nada no mês. Só comida e é isso, entendeu? Eu tô aqui comendo e sendo feliz com isso, assim. A gente estava num ápice muito grande da compra desenfreada, sem muita motivação, né? Da tentativa de suprir uma ansiedade, uma depressão com um consumo e muito desassociado da nossa verdade de dia a dia, de ser humano, bicho mesmo, sabe? Da nossa necessidade de você ir lá limpar a sua privada, de você fazer a sua comida do jeitinho que você gosta, de você ver como a sua comida te fez bem. O tempo vai dando um outro valor para as coisas mundanas, entendeu? Que eu acho que a gente estava muito desconectado até rolar essa merda. Total, total. Esse é um momento de conexão. Por mais que seja um momento de a gente ficar sozinho, é muito doido isso, né? A gente está sozinho, mas está mais unido do que nunca. A galera está sendo obrigada a conviver consigo mesmo. Então a gente, como está obrigado a ficar sozinho, a gente também está sendo obrigado a trocar mais. Porque se a gente fica muito tempo sozinho, pensa muita coisa e quer compartilhar. O ser humano é um ser social, né? O Homo sapiens é um ser social. A gente fica sozinho pensando muita coisa e ao mesmo tempo quer compartilhar. Então é eu te ligar, sabe, de manhã e falar, cara, eu tô pensando nisso, nisso, nisso. Eu acho que esse é o momento que o mundo inteiro tá assim. E tá sendo muito bonito, muito legal ver isso que tá acontecendo. É um marco, eu acho que vai ser um marco histórico assim, para a civilização e para cada um de nós individualmente também, se a gente souber aproveitar esse freio que foi dado pelo universo, pelas circunstâncias. Assim, né? Acho que o momento é de enfrentar a realidade. E a gente estava vivendo num momento onde a realidade estava sendo muito pouco real mesmo. Assim, você estava tendo dificuldade de discernir o que é real. A gente tem um presidente que ele é lunático, entendeu? Que pensa coisas e fala coisas que estão fora de uma linha de raciocínio. E isso conduz a nação, sabe? E quando você volta de dentro para você mesmo, você é obrigado a isso, você tem que enfrentar os seus valores, os seus pensamentos, as pessoas que estão perto de você. E, inevitavelmente, isso vai trazer coisa boa de reflexão em todas as esferas, seja na arte, na psicologia, no direito. Mas, assim, voltando para o nosso universo, eu acho que vai ter uma valorização do traço, do que é feito à mão, do artista, da verdade, do trabalho. Então, eu acho que é a hora de se entender e talvez se expor mais também, para que as pessoas te entendam com uma profundidade maior, porque no final das contas o que diferencia a gente não é a máquina, é o nosso inteiro, é o todo, né? É como você se coloca, é o que você gosta, o que você fala, e cada um tem o seu. Você pode nunca botar a sua cara e só botar seus trabalhos, faça o que quiser, assim. Mas o momento é muito propício para todos os âmbitos, né, da criatividade. Para quem já está criando sem parar, está no flow ótimo, não está se sentindo travado com nada, não está questionando muita coisa do seu trabalho, está feliz com o que está acontecendo agora. Tanto para quem está começando exatamente hoje na arte, ou para quem sempre quis. Agora é o momento. Quando que você vai parar para fazer uma coisa assim? Então, tipo, cara, é uma benção poder parar numa segunda-feira que a gente estaria junto, mas estaria cada um fazendo a sua coisa, do lado do outro, talvez muito mais perto, mas é uma benção poder estar aqui agora falando com você e atingindo mais pessoas. Sim, exatamente o que você falou. A gente talvez estaria junto agora, mas um em cada lado, olhando para o iPad, desenhando uma parada, sabe? Sem se falar. Então, acho mais desconectados, né, do que a gente está agora. Exatamente. Até a gente estando conectado pelo Instagram agora, estamos... a gente talvez poderia estar mais distante. Exatamente. Isso é lindo e até por isso surgiu a ideia de fazer as lives, né, e tudo, porque, cara, eu conheço tanta gente foda. Por exemplo, a gente nunca tinha feito um bate-papo desse com live, não. Sabe? A gente, às vezes, a última vez que a gente foi conversar, a gente chegou aqui em casa às 8 da noite, a gente foi embora às 8 da manhã. Então a gente trocou 12 horas de ideia. Por que não compartilhar isso com mais gente, né? Se tem um momento pra gente se mostrar, eu acho que é esse, sabe? Quem somos nós? Quem a gente conversa? Por que não mostrar nesse momento, né? Que nem a Marcelinha falou também, assim, e o contraponto disso é que nem a gente começou a conversa, né? Termina igual, assim. A gente nunca quis dizer que tatu era menor do que arte, nem que arte era menor do que ofício, porque não existe isso, são só realmente duas esferas que passam perto, se abraçam, cruzam, enfim. E tá tudo ótimo também se você não quisesse, tudo bem questionar e não querer produzir também.
Acho que a solidão para cada um aparece de um jeito. Eu gosto disso, mas tem gente que não. Tem gente que nunca se enfrentou, está sendo obrigada a isso. Cara, e é exatamente isso. Você pode não fazer nada, você pode se enfrentar em outros lugares, mas eu acho que é um desperdício enorme não aproveitar esse momento criativamente, ainda que seja para se reinventar mesmo. Basicamente isso, assim. Total, total. Até para ficar sozinho, em silêncio. Quem é você sozinho? De verdade. Sim. Sabe? Você se gosta, né, da sua companhia, né? Como se enfrentar, né? Eu falei com uma amiga ontem no telefone, ela falou, cara, eu fiz uma meditação aqui, um tipo de meditação, que ela começou a imaginar tudo que ela tinha como referência para ela e colocar tudo isso em uma pessoa, como se ela fosse em cada vez de uma pessoa. Sim. E ela olhando de longe, né? Tipo, eu tô aqui meditando e tô colocando tudo que eu gosto em uma pessoa. E ela falou, eu cheguei numa conclusão de que eu não gosto dessa pessoa. Tudo que eu achava que eu gostava antes, quando eu estava totalmente desconexa do meu próprio eu, pensando melhor, não é quem eu sou. Sim. Olha que lindo isso, poder entender que você, de fato, não gosta daquilo que você gosta. Enfrentar a verdade, né? É isso. Exatamente, descobrir cada vez mais sua verdade, né? Sim, e vamos ver como é que vai ser a nossa próxima conversa daqui a 15 dias, sabe? Com certeza Exato. a gente vai estar em outro lugar que é tão verdade quanto hoje, mas talvez com algumas opiniões diferentes ou com algumas coisas a mais. Cara, é óbvio que tem que deixar tudo a parte do que está acontecendo de bizarro para poder comentar isso, mas eu estou realmente feliz de quem está na área da criação poder ter esse freio, porque eu sei o quanto é importante para o artista conseguir parar e ter seu tempo. Inclusive, a gente está num momento ótimo para você pedir opinião das suas coisas, para você divulgar o que você faz, para você mudar a sua carreira. Se você era advogado e não está podendo no trabalho, agora, de repente, você sempre, sei lá, pintou roupas. Sabe, quem sabe você não é foda nisso e talvez você não cresça nisso. Para fechar a conversa, assim, é uma benção estar junto com a galera aqui em casa, estar junto com você aqui. É uma benção poder me enfrentar também. E vamos se juntar cada vez mais, vamos criar esse senso de comunidade, porque não existe nada, cara. A vida é só sobrevivência, tá óbvio isso. Eu acho que o momento deixa isso muito claro. Eu sempre pensei assim, mas é óbvio que o momento ajuda a gente a ter discernimento disso. Então, é isso, sabe? É se conectar mais consigo mesmo primeiro. Pra você que é artista, pra você que tá buscando a arte, cara, é agora, sabe? É realmente a hora. E não é a hora pra você ficar ansioso pra produzir uma coisa incrível e divulgar. É a hora pra você ter verdade com a sua verdade, entendeu? E a sua verdade, ela é exatamente como ela é agora, não é o que você projeta, que você gostaria que fosse. Então, o que você tem em casa é a beterraba, não é a tinta Wilson Newton Fluid Acrylic melhor do planeta. Não é. Então, pega a beterraba e vambora. Total, total. Isso é maravilhoso que você falou de estar sozinho nesse momento e aproveitar para talvez mudar até de carreira. Tem muita gente que está nesse... Eu vi um podcast hoje que ele falou isso. Ele falou, cara, o mercado vai mudar. As pessoas vão entender que conseguem ficar em casa e trabalhar de home office. Vão entender que não é necessário tanto consumo. Vão entender muita coisa. Então o mercado vai mudar. Então por que a gente não pode mudar junto com esse mercado? Sim, elas vão sentir falta das casas delas. Porque Sim. a gente quase não enfrenta a nossa casa, quase não vive com ela, quase não convive com a poeira que gera num dia. Você não percebe isso, né? Que você está sempre tão ausente, né, de você mesmo, da sua casa, está sempre com problemas em outros lugares, assim, que agora é muito fácil você perceber que uma planta na sala está maior. Isso é pouco, mas ao mesmo tempo é meio que tudo, né? Nesse momento que você só precisa sobreviver e se cuidar, acho que a gente pode retomar novos valores que com certeza vão atravessar, assim, a criação, como eu estava falando, né? Para deixar mais claro, assim, eu acho que na nossa profissão, na arte principalmente, vão se valorizar as pessoas que têm alguma sensibilidade ao contexto, que tem empatia com o outro, que consegue se comunicar em comunidade, e as pessoas que, de fato, usarem o momento para se explorar com verdade. Assim, são essas pessoas que vão tirar o maior proveito disso, e acho que no futuro, assim que tudo acabar, vai ser valorizado o traço, a mão, a história por trás do projeto. Cada vez mais as pessoas vão valorizar aonde elas vão gastar o dinheiro. Então, a tua única opção é ser verdadeiro. Se você tentar imitar alguém, talvez você consiga um dinheiro agora imitando o teu abstrato, sabe, lá em uma outra cidade, talvez você consiga uma grana, mas você está desperdiçando o momento e provavelmente você não vai aproveitar o resultado da quarentena, que é justamente o retorno do valor do que é feito à mão, né? E o nosso trabalho, ainda que você tenha que reproduzir uma linha de iPad, amigo, é feito à mão, sabe? O nosso trabalho é mão. Então, o nosso trabalho, apesar de sofrer por estar num campo da estética, da beleza, da moda, encostar nisso em outros lugares, eu acho que nisso pode haver uma dúvida, né, do que vai acontecer. Por um outro lado, quanto mais verdadeiro a gente for com a gente, com o nosso cliente, com a nossa arte,
Eu acho que mais irreprodutível a gente se torna e mais valor a gente tem como ser humano, assim, em todas as áreas, mas na nossa, principalmente como artista, né? Você consegue se valorizar mais sendo verdadeiro. Eu acho que é um momento ótimo para quem está preocupado em ser artista de verdade, dentro de si, para quem está preocupado em ser artífice de verdade, mas para quem está consciente sobre o seu trabalho e que tem vontade verdadeira, assim, de se melhorar, né? Não de chegar no lugar que alguém chegou. Vai ser muito bom, cara. Eu acho que quem estiver focado em si mesmo vai sobreviver fácil, assim, sabe? Porque as pessoas vão voltar a querer se marcar, elas vão voltar a querer... vão voltar a se identificar com imagens, vão voltar a se identificar com o processo. Então, assim, não estou preocupado com o nicho especificamente. Eu só acho que as pessoas que não estão nessa verdade, elas têm que se preocupar. O melhor momento para se descobrir e para aproveitar essa onda é esse. Com certeza, com certeza. É perfeito, é isso que você falou, é se encontrar, é se estar em contato com a sua verdade. A galera falando aqui, pô, muito obrigado, muito especial esse papo. Sabe? Quando isso poderia estar acontecendo? A Carol botou aqui, é sensacional e tal. É esse momento, sabe, de encontrar essa verdade e trocar ideia. Quantas vezes você ouve de um amigo próximo isso? Muito legal esse papo. Às vezes o papo tá sendo ótimo, ninguém nem tem coragem de mandar uma dessa. Então, pô, a distância também deixa o ser humano um pouco mais à vontade, assim. Então aproveita para mandar seu trabalho para alguém que você adora, perguntar o que ela acha. Sei lá, cara, eu acho que é o momento para as pessoas serem mais humanas, assim, entenderem que a gente está na mesma condição. Não tem faixa etária, não tem idade, tá todo mundo numa situação igual. Então, nada melhor do que abaixar todo mundo do pódio e, tipo, se entregar para a sua verdade, sabe? Ninguém aqui tá competindo em sobrevivência com ninguém, entendeu? E se você tá, é porque você não tá sendo verdadeiro. Porque você já tá competindo com alguém que você não tá sendo você, né? É isso. O Ricardo... o Tainan também, sabe? Quanta gente querida assistindo também, né, cara? Que coisa linda isso, tipo... Não, quanta gente que a gente admira mesmo, né? E cada um em seu ponto, mas tipo, muita gente que a gente admira mesmo, assim, estando presente aqui até o final. Foram 2 horas de conversa, uma conversa que não tinha objetivo claro de te dar nenhuma capacitação, de te dar um brinde no final, não tinha nada. E você consegue ver como as pessoas de fato estão compromissadas com o momento e com elas mesmas, assim. Então é isso, estou muito feliz que a gente abriu essa roda. Eu também. Obrigado, meu irmão, fico feliz também de trocar essa ideia contigo. Tu é um cara que eu admiro muito, sempre admirei muito, sempre falei para você isso também. Acho importante deixar claro quando você admira alguém, né? Fala pra pessoa, sabe? Te amo, moleque, tamo junto. Te amo, irmão.